trabalham lá na TechNet, vamos falar um pouquinho sobre automatizando mobile apps utilizando Visual Studio. A gente tem um carinho especial com eles, que além de vir palestrar, eles participam da organização, limpa chão, carrega caixa, o que precisa aí, eles ajudam a gente também. Então, fica à vontade aí para interromper eles, encher o saco, perguntar. Beleza? Oi, gente, boa tarde. Igual o Fred falou, eu sou a Letícia, ele é o Stanley. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre automatização de testes usando o Visual Studio. Só que, assim, aqui a nossa intenção não é falar que essa ferramenta é melhor ou que deve ser usada. Nós vamos falar sobre a nossa experiência de uso e por que hoje nós estamos utilizando o Visual Studio para automatizar os testes. Bem, vamos um pouquinho da gente. Eu sou a Letícia, nós dois, eu e aquele é o Stanley, nós dois trabalhamos como analistas de qualidade na TechNet. Nós também somos colunistas do blog TakeTest. Alguém aqui conhece o blog TakeTest? Ah, todo mundo, né? Estou vendo. Então, já acessa lá. A gente está aqui passando frio para divulgar o blog. Está frio mesmo. Então, acessa lá. Então, assim, nosso blog está atualizado. A gente, toda semana, nós postamos posts sobre diversos assuntos, automação, não só automação, sobre os desafios que a carreira de quem enfrenta e várias outras coisas. Bem, então, sobre o que vamos falar? Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês linha de código, nem nada. Vou falar um pouco sobre os desafios do mobile. Alguém que já trabalha com teste de mobile? Então, algumas pessoas levantaram a mão. Então, a gente sabe que tem muitos desafios, ainda mais se for na plataforma Android, né? Então, vou falar um pouco sobre os desafios que nós enfrentamos, a metodologia que a gente usa, as ferramentas que nós já experimentamos e o porquê hoje nós estamos usando o Visual Studio. Bem, mas para falar disso, eu não posso deixar de falar o Omni. Vocês que já estão usando o Omni? Todo mundo? Ali, ó, tem uma equipe ali que está usando. Então, o Omni ele é um aplicativo de mensagens. Então, eu posso mandar mensagem tanto com, pela internet como SMS. Isso é melhor que o WhatsApp, né, gente? Porque se eu não conseguir achar o cara pela internet, eu posso mandar via SMS sem que eu precise trocar de aplicativo. E, além disso, também, agora nós estamos usando o Smart Contacts. Esse bot que a gente está usando aqui no MTC, ele também pode ser usado no Omni SMS. É só pesquisar lá, MTC 2016, que vocês vão encontrar na aba de serviços. Bem, falar um pouco sobre o cenário inicial, que quando eu comecei a trabalhar no projeto, eu não tinha muita experiência com testes em mobile, e eu não sabia muito dos desafios que estavam por vir. O primeiro desafio que eu tive foi a configuração da equipe. Nós trabalhamos, era um projeto novo, muito desafiador. É uma equipe muito grande, eram 15 desenvolvedores assim, cabulosos. Eu fui paga para falar isso aqui hoje. Estou brincando. Eles são bons mesmo. Então, será uma equipe de 15 pessoas, 2 QAs, apenas para testar tudo. Na metodologia ágil, algumas pessoas já falaram, né, sobre a metodologia de histórias e o tanto de coisas que a gente tem para entregar. Então, podem ser geradas, às vezes, num dia de trabalho, 10 versões de APK diferentes. E, além de tudo, um prazo apertado. Nós recebemos 3 meses para montar esse aplicativo Omni. Então, foi um desafio muito grande. Então, tudo tinha que ser entregue muito rápido. Então, começando os testes, eu não tinha muito domínio, como eu já falei. Então, fui vendo que tinham vários desafios, além de só testar. O primeiro grande desafio que eu vi, diversidade de fabricantes. Nós temos hoje os mais famosos, Motorola, Samsung e LG. Mas agora também começaram a chegar outros fabricantes que estão ganhando mercado. Nós temos Xiaomi, Quantum Go, Blue, Multilaser. Alguém conhece essas outras marcas? Pois é, gente, elas existem e elas estão usando os nossos aplicativos também. Diversidade de sistemas operacionais. Hoje eu trabalho só com Android, eu não tenho experiência com iOS. Mas o Android, nós temos muitas versões. O Omni ele é a partir do 4.0, só que o Android é muito fragmentado. Então, eu tenho 4.0, 4.0.2, 4.1.1 e até o 6. Então, eu tenho que garantir também que minha APK vai funcionar em todas essas. E se eu juntar diversidade de SO mais diversidade de fabricante, aí a gente começa a choradeira, porque aí tem um aplicativo, uma funcionalidade, ela funciona muito bem no Samsung 4.4.4, mas não funciona no Moto E 4.4.4. Então, eu não posso falar assim, só a versão do Android. Eu tenho que olhar fabricante mais versão de Android. Outro grande desafio, diversidade de tamanho de tela. Muita gente já viu que a gente tem um Pocket, que tem a tela desse tamanhozinho, e tem tipo, o Zenfone 6, que tem 32 polegadas.
Aí começa a quebrar layout, algumas coisas. Tipo assim, o aplicativo, o Pocket ele já é pequeno e com a resolução baixa. Aí começa a quebrar algumas coisas, aí o layout não fica bonito, a cor fica diferente. Isso tudo também tem que ser tratado. E outro grande desafio é a performance. Quando a gente trabalha com o aplicativo, então a gente tem que levar em consideração consumo de bateria, consumo de dados, consumo de memória, velocidade do app, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque são coisas que fazem o usuário desistir do nosso aplicativo. Aí eu me deparei com esse problema. Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que testar toda a versão, toda a funcionalidade que o desenvolvedor sobe, eu tenho que testar desde a primeira. Porque não adianta eu garantir só o que foi feito agora funciona. Eu tenho que garantir que ele não quebrou nada para trás. Então, eu tenho que fazer esses testes 10 vezes por dia, assim, tentando abranger esse tanto de fabricantes, tanto de versão de SEO, qual foi uma saída que a gente teve? Começar a automatizar os nossos testes. A primeira ferramenta que eu tive contato foi o Calabash. Quando eu fui fazendo pesquisa, eu vi que era a ferramenta mais fácil de utilizar, com a curva de aprendizado maior. Por quê? Eu não tinha muito domínio com código, não sabia codificar nem nada, e ela é toda feita em linguagem natural. Então, eu podia escrever os steps ali em português, se eu quisesse, em inglês, porque o Cucumber ele abrange várias linguagens, e eu não precisava programar muito em Ruby, no final das contas. Falei, então essa ferramenta vai me atender por agora. Então, comecei a criar os testes, só que o aplicativo foi crescendo, aí eu fui começando a ter que programar em Ruby, para mim, particularmente, é uma linguagem difícil, a comunidade é pequena, então eu não achava tanta coisa em blogs, sites, nem nada, então eu fui criando dificuldade. Aí o aplicativo foi crescendo mais ainda, aí foi começando a ter uma plataforma, uma API, foi começando a ter uma página web, aí nós começamos a ter a necessidade de pesquisar outras ferramentas. E eu ainda fiquei meio resistente, porque eu gostava muito de trabalhar com Calabash, porque o Calabash era muito fácil, eu não precisava codificar tanto. E era muito assim, facinho de mexer, e aí o Stanley depois entrou lá na Take e trouxe uma nova ferramenta para a gente, que vai falar agora, que é o Appium usando o Eclipse. Bom, quando eu entrei na TechNet, a gente tinha um desafio grande, porque o pessoal ainda não sabia muito o que era código, como que podia utilizar os códigos mesmo. E eu já tinha vindo de outras empresas que utilizavam algum tipo de automação. Então, eu comecei a forçar a galera a estudar, a gente começou a desenvolver mesmo junto, vários treinamentos, e a gente conseguiu chegar na uma forma boa que abrangesse todos os testes. Bom, o Selenium é bom por isso, porque, além de ser de graça, você podia estudar, você podia utilizar sem pagar nada. Ele fazia integração com o Appium, que é o que faz a integração com o servidor, e usando o WebDrive, que faz as interações com o mobile, ou com o nosso browser, no caso. Só que, um pouco depois, a gente começou a ver que a gente precisava um pouco de mais testes. A gente precisava de teste de performance, precisava de teste de carga. E, para não ter a necessidade mesmo de criar vários testes em várias ferramentas, a gente já era parceiro Microsoft, então a gente resolveu, vamos dar uma chance para o Visual Studio e ver o que vai funcionar nele. A gente tem várias ferramentas integradas dentro do Visual Studio. O Visual Studio, se alguém não sabe aqui, ele tem uma plataforma dentro dele que é própria para testes. Então, a gente consegue usar, fazer vários tipos de teste em uma ferramenta só. Então, a gente começou a usar o Visual Studio, que trouxe um ganho enorme para a gente. A gente conseguiu fazer todos os testes de carga, teste de estresse, teste de performance, teste de regressão, tudo em uma ferramenta só. E a gente vai mostrar um pouquinho do que é essa ferramenta. Eu trouxe aqui um código que eu e a Letícia fizemos, se não funcionar, a culpa é dela. E, e no caso, a gente vai mostrar um pouquinho, todo mundo aqui automatiza teste, todo mundo tem contato com código? Quem aqui automatiza teste? Quem já teve contato com código alguma vez na vida? Beleza. Eu vou mostrar um pouquinho, se estiver muito complexo, se tiver qualquer dúvida, você pode pedir para parar a qualquer momento, que a gente vai explicando, beleza? Espero que funcione, que não seja igual esse aí, né? Eu nem vou poder dar desculpa que na minha máquina funciona, né? Porque está na minha máquina. Vamos lá. Acho melhor.
desenho não é meu, viu? Dá para apagar a luz? Beleza. Bom, para que a gente pudesse iniciar o Visual Studio, a gente precisa criar uma classe de inicialização, que é essa classe principal aqui. Está dando para todo mundo enxergar, galera? Ou quer que aumente um pouquinho a letra? Oh, melhorou? A gente tem uma ferramenta... Oi? Eu só não lembro onde faz isso. Ok. Blue ou light? Melhorou? Agora está aparecendo o eclipse, né? Cara, uma das coisas que me fez mudar para o Visual Studio foi esse black aí. Beleza, vamos lá. Bom, a gente precisava, para começar os nossos testes, a gente precisa instanciar o nosso servidor, subir o nosso servidor e depois abrir o nosso aplicativo. Então, a gente cria nossa classe de inicialização, que é essa primeira aqui. E iniciamos a parte... Opa, acho que o aplicativo, esse aplicativo não vai funcionar bem, não. Não dá. Não. Vamos tentar aqui. Vamos lá. A primeira parte é essa aí, do Before All, que ela vai fazer a parte de inicialização do nosso servidor. Então, a gente cria um processo que vai abrir o nosso Node, e a partir da abertura do nosso Node, a gente consegue subir o nosso servidor. Depois do servidor já está startado, a gente precisa instanciar o nosso aplicativo dentro do celular. Aqui a gente está colocando ele dentro do Motorola. A gente está com o celular escondido aqui. Mas a gente pode usar também tanto o celular, mas a gente também pode usar emuladores. Mas aqui a gente está usando o celular real. Depois que a gente instanciou qual celular que a gente quer usar, a gente vai usar como o nosso estudo de caso o Omni. A gente vai abrir a tela inicial do Omni e, a partir da tela inicial aberta, a gente vai criar todos os nossos testes. Depois de rodar cada teste, a gente cria mais uma classezinha, mais um métodozinho, que vai finalizar o aplicativo e finalizar também o nosso servidor. Beleza. Para a gente começar a rodar os nossos testes, a gente precisa necessariamente disso aí. Eu vou passar agora um videozinho rodando como que funciona. Vou parando e explicando ponto a ponto para a gente ter uma noção. Beleza, galera. Aqui no canto, esse celular aqui, a gente estava roteando a imagem dele. Então, a gente consegue ver tudo que está fazendo no código lá, vai fazer aqui no celular. Vamos lá. Primeira coisa, abrir o aplicativo, que é o Node aberto. Abrir o aplicativo, a gente vai fazer um teste de, vamos procurar o MTC dentro do nosso bot de serviços. Vamos lá. A gente não é lento assim não, viu? A gente que deu uma desacelerada no vídeo. E eu estou pausando aqui também para a gente pegar as partes. Beleza. O que o Omni fez? A primeira parte que ele fez foi abrir o nosso PageObject lá e o PageObject está pesquisando a nossa classe ali, naquela lupazinha ali, a gente vai escrever o nome do bot e vai pesquisar se esse bot realmente existe. No código, vai ficar um pouco difícil de mostrar sem esse zoom ali. Mas no código vai fazer o seguinte, a gente vai clicar naquele campo, escrever o que a gente precisa procurar, no caso MTC 2016, e depois vai clicar no botão de pesquisar. Após pesquisar, a gente vai verificar se realmente apareceu. Aparecendo, a gente vai clicar no bot, abrir e verificar se vai aparecer o banner inicial.
Está escrevendo? Ficou um pouco ruim a imagem por causa do cabo aqui. Mas está dando para entender lá. Ó. Chegou, verificou que pesquisou, achou o banner inicial, nosso teste passou. Beleza. Bom, a partir daí, a gente vai criar um segundo teste. Esse segundo teste vai abrir nosso servidor novamente. A gente pode criar vários testes seguidos, ou a gente pode fazer testes picados. A gente cria um teste, fecha, cria outro teste, fecha. Aqui, no caso, a gente está criando testes separados. Então, a gente criou um método de teste, que foi o de verificar se o bot abria e aparecia o banner inicial. Depois, a gente vai criar um bot de interação, que a gente vai perguntar sobre palestrantes. Eu briguei bastante para que eles colocassem a minha imagem nos palestrantes aqui, mas eles acharam melhor colocar a da Letícia. Eles falam que eu sou uma modelo barato. Mentira, pagaram um cachê muito alto, viu, gente? Só aceitei porque era por causa do evento. Outra coisa que é legal é isso aí do PageObject. A gente pode usar a mesma classe várias vezes, o mesmo método várias vezes, e quando precisar alterar, a gente altera só em um lugar. Não precisa alterar várias vezes no código. Mas beleza, aí abriu o MTC, ele vai pesquisar sobre, sobre o palestrante, no caso a Letícia lá. Todo mundo já usou o bot aí? Já brincou um pouquinho? Tem ele em vários lugares aí, ó. Tem ele no Facebook, tem no Omni mesmo. O legal do Omni também é que ele tem esse reconhecimento de comandos, então eu não preciso escrever comando nenhum. Basta ele interpreta, cria um card com os comandos, e é só clicar, aí isso melhora bem a usabilidade, né? Beleza. Antes de pesquisar sobre a Letícia, ele pesquisou sobre a grade. Ele deu para reparar um pouquinho, ele pesquisou sobre tudo o que ia acontecer aqui. Agora ele está falando, Letícia. Acho que deu ruim aqui. Oi? Ele duplicou sozinho, né? Deixa eu falar finalzinho de novo. Acho que o problema é no cabo mesmo. Só um minutinho, galera. Tem um problema no cabo aqui. Vou trocar, eu acho que. Acho que não. Voltamos. Bom, a gente teve uns problemas técnicos aqui, vamos continuar. Deixa eu dar uma adiantada no vídeo. Acho que ele não está aguentando. Beleza, voltei onde que a gente tinha parado ali. Ele pesquisou sobre a Letícia, verificou que apareceu uma imagem na tela, verificou se o que ela deu como descrição sobre ela estava aparecendo. Fechou os testes. Beleza.
Beleza. Galera, a gente tinha que passar um pouco, só para ter uma noção boa mesmo do que era o Visual Studio e o que a gente podia fazer de interação com ele. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí, eu peço desculpa. A gente não está aqui para falar, como a Letícia falou, que todo mundo usa o Visual Studio, só que é uma ferramenta muito bacana, porque a gente consegue fazer interações com vários outros tipos de teste. Em outra oportunidade, a gente pode falar um pouco mais sobre os testes de carga, performance, estresse. Quem tiver dúvida, pode procurar a gente no nosso blog, mandar informação no blog, ou então até no bot aí mesmo, pode perguntar que a gente responde. A Samantha responde ali. E é isso. Se tiver alguma dúvida, vontade. Nenhuma pergunta? Trauma? Nada? Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho com teste mobile e uma das grandes dificuldades que a gente tem, como vocês disseram no começo, é a dificuldade de garantir a qualidade do aplicativo com a grande quantidade de versões de plataformas casada com variedade de dispositivo. Como que vocês fazem para garantir isso? Vocês utilizam alguma ferramenta de teste cloud? Isso. Ó, hoje, como é que a gente faz? Hoje a gente sabe que não tem como cobrir tudo. Nós não temos condições de ter todos os aparelhos. Sim. Então, o que a gente pode fazer para minimizar? A gente pode fazer um estudo da nossa base, descobrir quem são os seus maiores usuários, versões de Android, essas coisas, e ter o aparelho, isso ajuda muito. Hoje também, lá na Take, nós temos uma comunidade de alpha testers. Então, antes de ir para a produção, a gente sobe uma versão alpha, eles testam e passam para a gente todos os bugs que aconteceram com eles. Aí, a alpha test está boa, subimos para a produção. Só que hoje a gente usa uma ferramenta que chama Crashlytics. Então, toda vez que um crash acontece, eles mandam um e-mail para a gente. Aí eu consigo saber com quantos usuários diferentes, número de crashes que não são fatais, que assim, o usuário não vê, mas a gente sabe que ele existe, tem que ser tratado. Os crashes mesmo que quebram o aplicativo, qual aparelho, qual versão de Android, então, e qual classe que ele deu erro. Então, hoje, são o jeito que a gente usa para poder cobrir, porque realmente não tem como a gente falar, não, vou cobrir todos os testes em todos os Androids. Isso não tem como mesmo. Obrigada. Lá, vocês usam, além disso, algum API de internet, tipo AWS, que simula todos os mobiles, ou TestObject, ou algum desse tipo, que consegue simular a maioria dos devices? Bem, ó, a gente pode usar emulador e tudo. Hoje a gente tentou fazer nós temos usar um teste com o Test Droid, por exemplo, mas é muito caro, tipo, não vale a pena. E eu, particularmente, gosto muito de fazer em celular real, porque você tem o cenário real mesmo que um usuário vai ter, questão de memória, de tudo. Eu acho mais válido, mas, claro, que você pode usar, integrar e tudo. Tanto que lá no blog a gente até tem um vídeo com a voz sensual aqui do Stanley lá, você pode escutar, tá? Que ele vai falando um pouco sobre Test Droid, tudo também que você pode usar. Mais alguém? Eu entendi que vocês fizeram a opção pelo Visual Studio porque já tinham a convênio com a Microsoft, mas eu não, vocês migraram do Eclipse para o Visual Studio pelo Visual Studio ser uma ferramenta mais abrangente mesmo? E se vocês têm alguma indicação de uma ferramenta que seja gratuita e que tenha alguma cobertura parecida com o Visual Studio? Bom, quando a gente começou, a gente pulou para o Visual Studio justamente por causa que a gente podia fazer vários tipos de teste em uma ferramenta só. E também porque a gente começou a usar o C#, os nossos desenvolvedores quase todos lá usam C#, então ficava muito mais fácil a gente tirar as dúvidas e precisasse de qualquer tipo de intervenção, eles podiam nos ajudar. Sobre ferramenta free, eu prefiro o Eclipse. O Eclipse é muito bom. A gente não está falando, igual eu falei, a gente não está falando que o Visual Studio é melhor. O Eclipse você consegue fazer
tudo que a gente faz, quase tudo que a gente faz no Visual Studio, só não consegue fazer, igual eu falei, vários testes em vários tipos de ferramentas, em vários tipos de teste, na verdade. E se você conseguir fazer a integração do Eclipse mesmo com o WebDrive e o Appium, é muito bacana. Você consegue fazer todos os tipos de teste que a gente faz, por exemplo, no mobile hoje. E só completando, assim, hoje, migrar de uma ferramenta para outra, claro, é custoso, mas a gente viu necessidade de fazer migração também, porque o Calabash era muito bom. Mas, à medida que o app foi crescendo, a gente viu que ele era... A gente esbarrou com limitações da própria ferramenta. Então, a gente vamos fazer com outra linguagem, outra... Porque o Appium, hoje a comunidade do Appium é muito grande. Então, você acha muita coisa. Só que eu, particularmente, eu acho um pouco lento. Estava meio lento para fazer meus testes, porque o Omni é um app muito grande. Então, meus testes estão levando 40 minutos para rodar. Aí, assim, fica meio impraticável, chega uma hora. Aí, como a gente já tinha o Eclipse também, que se mostrou mais rápido, porque hoje o mesmo teste roda em 20 minutos, por exemplo, foi uma das grandes vantagens da migração. E também, como o Stanley falou, hoje a gente consegue fazer teste. Por exemplo, ontem eu mesma comecei a fazer teste dentro do código do bot. Se eu já não tivesse esse conhecimento de C#, porque eu já trabalhei, e não tivesse Visual Studio, eu não ia conseguir fazer o teste direto no código, igual eu comecei a fazer agora. Então, para a gente lá, o Visual Studio é válido por causa disso, porque outros membros da equipe utilizam, outras equipes, então essa integração ficou mais fácil também. A Tomás falou, a gente não está falando que é melhor, que é pior, você tem que verificar a sua necessidade, o que você precisa, para você poder escolher a ferramenta mesmo. Mais alguém? Sacanagem. Oi? Só uma questão. Vocês falaram que você já desenvolvia o app em C# ou vocês migraram para C#? Olha, eu, quando comecei a automatizar, eu não conhecia nada de programação. Eu sempre fui muito ruim. Tipo, o que eu vi foi C na faculdade. Eu era muito ruim mesmo. Aí eu comecei a aprender Java. Aí os meninos, assim, os desenvolvedores me ajudaram muito. Sentar, ter paciência de explicar e tudo. Aí do Java, de Ruby para Java, foi muito difícil. Agora, de Java para C# não foi tanto. Eu sofri um pouco, confesso. Mas, assim, o aprendizado é rápido. Até porque o jeito que a gente usa, você não precisa fazer uma implementação tão rica. Eu sei que meu código pode melhorar, mas hoje ele me atende para o que eu preciso fazer. Sim. Outra questão é que, assim, no Java, normalmente os ambientes são Linux. Provavelmente o app de vocês trabalham com environment Windows, né? Ambientes Windows. Porque que eu vejo assim porque os ambientes Linux são muito mais rápidos para execução de testes. Se você for comparar uma automatização usando JavaScript, ela vai executar muito mais rápido do que uma em Java e muito mais rápido do que em C#. Nessa migração de Java para C#, vocês perceberam algum delay de velocidade de execução? Tá. Mas não pelo contrário, em C# você mostrou muito mais rápido. Mas Pessoal, eu trabalho lá na TechNet. Acho que é só para complementar aqui a pergunta dele, é porque o aplicativo não é desenvolvido em C#. O aplicativo em si, né? Ele é feito em Java mesmo, nativo. Ele é nativo. A ferramenta Visual Studio, ela vem para complementar a parte de teste que faz essa integração aí com a interface já pronta, né? Com a PK, ele testa a PK lá pronto. O aplicativo não é feito em C#. Time técnico. Não. Sim. É porque... Então, é quase uma salada de linguagens, né? A gente desenvolve Android, o aplicativo é Android puro, o pessoal usa Android Studio para desenvolver. O nosso ambiente de integração contínua, build contínuo e deploy contínuo, a gente está usando TeamCity, hospedado nos servidores Windows. A gente tentou um tempo utilizar AWS e Azure, só que a gente não curtiu muito a performance deles.
como a gente tem parceria com a Algar, era mais barato a gente utilizar os servidores Algar. Então, a gente instala o TeamCity lá nos servidores Microsoft e o nosso pipeline, basicamente, é todo através do TeamCity. E o pessoal configurou o deploy a partir do TeamCity já publicando na loja, na parte alfa. Sim, correto. Ela foi boa para nós por causa daquelas vantagens, né, que a Letícia falou. A gente é desenvolvedor C# e a gente podia dar suporte para eles a qualquer momento, que a gente senta sempre perto. E a curva de aprendizado era menor. Até porque o aprendizado, assim, você está perto dos desenvolvedores, é bem mais tranquilo você fazer e tal. E a ferramenta ali que eles estão utilizando, o próprio Visual Studio dava esse suporte. Então, acho que a gente utilizar qualquer outra ferramenta ia demandar uma curva de aprendizado maior e não seria vantajoso para a equipe. Além disso ainda, como a gente falou, a gente teve um crescimento muito rápido. A gente teve que testar, além do mobile, a gente teve que testar a parte web, que a gente criou um portal que é próprio para o Omni e para o Message Hub, que é uma outra ferramenta. E ainda tinha que testar as partes da API. Então, a gente precisava trazer tudo para dentro de uma ferramenta só, para não precisar de ficar fazendo teste igual em outras ferramentas que o pessoal falou aí. Juntamos tudo em uma só. Galera, quem tiver mais dúvidas, só para a gente conseguir manter o horário certinho, procura o Stanley e a Letícia por aí. Os devs da TechNet estão aí também, vocês podem trocar uma ideia. Beleza? Vou pedir uma salva de palmas para eles aí. Para quem pediu, o blog é esse aqui, viu, gente? Está aí na tela.